Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, uma das histórias mais conhecidas e fascinantes da humanidade, a Arca de Noé. Vamos mergulhar fundo nos textos bíblicos para entender cada detalhe dessa narrativa incrível. Peguem seu café, sentem-se confortavelmente e vamos começar. Para entender a história da Arca, primeiro precisamos entender o mundo daquela época. Segundo o livro de Gênesis, a humanidade tinha se multiplicado pela terra, mas, infelizmente, a maldade e a corrupção também haviam crescido a um nível alarmante. A Bíblia descreve que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É uma descrição bem forte, não é? Deus, ao ver essa situação, se entristeceu em seu coração por ter criado o ser humano. Mas, em meio a toda essa corrupção, havia um homem que era diferente. Seu nome era Noé. Gênesis o descreve como um homem justo, perfeito em suas gerações e que andava com Deus. Noé não se deixou levar pela decadência ao seu redor. Ele e sua família mantinham-se fiéis aos princípios divinos. E foi por causa dessa retidão que Deus escolheu Noé para uma missão monumental, uma missão que salvaria não só sua família, mas também o futuro de toda a vida na terra. Então, Deus revelou seu plano a Noé. Ele disse que traria um grande dilúvio de águas sobre a terra para destruir tudo o que tinha fôlego de vida debaixo dos céus. Uma decisão drástica, mas que, segundo o texto, era necessária para purificar a terra da maldade que a dominava. E para Noé, a instrução foi clara: construir uma arca. E não era uma arca qualquer. Deus deu a Noé instruções extremamente detalhadas. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, uma madeira cuja identidade exata ainda é debatida pelos estudiosos, e deveria ser calafetada por dentro e por fora com betume, uma espécie de piche para torná-la totalmente impermeável. As dimensões também eram impressionantes. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, um côvado equivale a cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca teria aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era uma embarcação gigantesca, com 3 andares, uma única janela no topo e uma grande porta lateral. Para vocês visualizarem, seria mais comprida que um campo de futebol e alta como um prédio de 4 andares. A construção dessa estrutura naquela época, sem as ferramentas modernas, era uma tarefa simplesmente colossal. Enquanto Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalhavam na construção da arca, ele também tinha outra missão. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, refere-se a Noé como um pregador da justiça. Isso sugere que, durante os anos de construção, Noé não apenas martelava e serrava, mas também alertava as pessoas ao seu redor sobre o julgamento que viria e as convidava ao arrependimento. Imagine a cena. Um homem construindo um barco gigante no meio da terra seca, falando sobre uma chuva que inundaria o mundo. É fácil imaginar que ele foi ridicularizado, zombado e chamado de louco. Mas Noé perseverou. Ele obedeceu a Deus em tudo o que lhe foi ordenado. Sua fé era inabalável. Além de sua família, Noé recebeu a instrução de levar para a arca representantes de todos os seres vivos. Deus ordenou que ele levasse um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal terrestre e de cada ave dos céus, para que pudessem ser preservados. Dos animais considerados limpos, aqueles que poderiam ser usados em sacrifícios, ele deveria levar 7 pares, ou seja, 7 machos e 7 fêmeas. A logística para reunir, organizar e cuidar de tantos animais diferentes é algo que desafia nossa imaginação. A Bíblia diz que os próprios animais vieram até Noé para entrar na arca, guiados pela mão de Deus. E então, o dia chegou. Após anos de trabalho e pregação, a arca estava pronta. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas no total, entraram na arca juntamente com todos os animais,
conforme Deus havia ordenado. E quando todos estavam em segurança lá dentro, a Bíblia nos conta um detalhe muito significativo: e o Senhor o fechou por fora. Deus mesmo selou a porta da arca, garantindo a segurança daqueles que estavam dentro e selando o destino daqueles que ficaram fora. 7 dias depois que eles entraram, o dilúvio começou. Não foi uma chuva comum. Gênesis descreve que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Isso indica que a água veio não apenas de cima, como chuva torrencial, mas também de baixo, jorrando das profundezas da terra. Choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. A força das águas foi avassaladora. Elas subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca pereceu. Pessoas, animais domésticos, animais selvagens, répteis e aves. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. A arca, aquela gigantesca embarcação de madeira, flutuava sobre as águas, um refúgio seguro em meio à destruição total. Era a prova da fidelidade de Deus para com aqueles que o obedeceram. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, 5 meses de um mundo submerso. Depois desse período, Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele na arca. Ele fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva parou. A arca, que flutuava livremente, finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Mas eles não saíram imediatamente. Noé foi paciente. Ele esperou as águas baixarem ainda mais. 40 dias depois, ele abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava, até que as águas secassem. Depois, ele soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. A pomba não encontrou lugar para pousar e voltou. 7 dias depois, ele a soltou novamente. Dessa vez, no final da tarde, a pomba retornou trazendo no bico uma folha de oliveira recém-arrancada. Era um sinal de esperança. A vida estava ressurgindo. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. E desta vez, ela não voltou mais. A terra estava seca e pronta para ser habitada novamente. Finalmente, após mais de 1 ano dentro da arca, Deus disse a Noé: "Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça sair também todos os animais que estão com você." E assim eles saíram, todos eles, para um mundo novo, limpo e recomeçado. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão a Deus, usando alguns dos animais limpos. Esse ato de adoração agradou a Deus, que fez uma promessa, uma aliança não só com Noé, mas com toda a humanidade e com toda a criação. Deus prometeu que nunca mais destruiria toda a vida com as águas de um dilúvio. E para selar essa aliança, ele estabeleceu um sinal, o arco-íris. Ele disse: "Toda vez que o arco aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança eterna entre mim e todos os seres vivos de toda a espécie que há sobre a terra." Por isso, até hoje, quando vemos um arco-íris no céu, ele é um lembrete dessa promessa divina de preservação e esperança. A história da Arca de Noé é muito mais do que um conto sobre um grande barco e muitos animais. É uma narrativa poderosa sobre justiça e julgamento, sobre fé e obediência em meio a um mundo corrupto. É uma história sobre a tristeza de Deus com o pecado, mas também sobre sua imensa graça e seu plano de salvação. Noé se destaca como um exemplo de fé inabalável, que acreditou e obedeceu a Deus mesmo quando tudo e todos ao seu redor diziam o contrário. E, finalmente, é uma história sobre recomeços, sobre a promessa de Deus de preservar a vida e nos dar novas oportunidades. Espero que vocês tenham gostado de explorar essa história incrível com a gente. Ela tem atravessado milênios, inspirando fé e reflexão em incontáveis gerações. O que mais te chama a atenção na história de Noé? Deixe aqui nos comentários, vamos adorar ler e conversar com vocês. Muito obrigado por assistirem até o final.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!